Toma agora a palavra Marcelo Ferreira Rodrigues, Risk, Cybersecurity and Privacy Partner da PwC, com o tema da recuperação tradicional à resiliência operacional, um novo paradigma. Muito obrigado pelo convite e pela vossa presença. Curioso que falou-se precisamente na penúltima apresentação o tema ransomware. Será também a base para o que vamos apresentar aqui, caso prático, mas olhando aquilo que é a resiliência operacional digital e comparando também com aquilo que tínhamos previamente, que era só ótica de disaster recovery, recuperação, ou seja, e continuidade de negócio. Muito ligado, claro, ao que temos agora, o tema DORA, NIS 2, cada vez mais, e hoje já se falou aqui várias vezes, resiliência. Portanto, eu sou um dos coordenadores da nossa área de cibersegurança da PwC. Temos cerca de 70 elementos totalmente dedicados à cibersegurança, desde a Offensive Security à parte de governação. Como ponto de partida, só algumas questões que certamente têm. Acredito que se identificam aqui em algumas. Primeiro de tudo, o quão resiliente é a vossa organização a interrupções imprevistas. Processos de resposta serão suficientemente robustos ou não? As vossas capacidades de resposta foram testadas? Provavelmente sim. A questão é, para vários cenários plausíveis? Vamos já falar um pouco sobre isto. E depois, claro, a questão dos investimentos. Estão ou não a ser efetuados estes investimentos necessários para vos tornar mais resilientes? Mas começando, acima de tudo, primeiro, o que é esta resiliência operacional, de uma forma geral? Portanto, temos aqui a sua descrição. É a capacidade que temos, que a organização tem, de se preparar, adaptar e resistir, recuperando, obviamente, rapidamente de uma interrupção. A chave aqui, de facto, tipicamente pensamos logo, vamos recuperar rapidamente. Primeiro de tudo, temos que nos preparar, adaptar, e a grande diferença aqui está no resistir. Porquê? Porque nós temos a certeza que vamos ser atacados, portanto, isto é o óbvio neste momento, não é vamos prevenir apenas, não, vamos obviamente prevenir, e falou-se muito aqui hoje também já na prevenção, uma outra ferramenta mais capaz de agir na prevenção, óbvio que sim, queremos evitar ao máximo, mas o mindset agora mudou, agora nós temos de estar preparados para agir quando ocorrer esse ataque. E porquê? E porquê é que isto é importante? Tem a ver aqui com esta threat landscape, ainda hoje se falou também os ransomwares, portanto, os dispositivos que não são geridos, também vamos abordar aqui um pouco essa temática. Cada vez mais sabemos que esta constante mudança coloca-nos aqui numa grande exposição e, de facto, sabemos, ok, vamos ser atacados, então vamos nos preparar para conseguir, no mínimo, resistir e manter aquilo que são as nossas operações essenciais, o nosso dia-a-dia. A nível, tem aqui uma pequena estatística só para se perceber que portanto foi do nosso Global Crisis Survey, 7 em cada 10 organizações relataram que de facto estão a planear aumentar investimentos naquilo que é a construção de resiliência, de facto. Ou seja, já começam a ter esta noção, muito impulsionado por tudo aquilo que são os novos regulamentos que estão aí também a sair e por esta mudança de paradigma. Depois, uma pequena comparação, ou seja, tipicamente pensamos muito no DR tradicional, portanto, num disaster recovery tradicional, num plano de continuidade tradicional. Temos que pensar também na ótica da resiliência. Obviamente aquilo não deixa de existir, portanto, ele passa a estar integrado numa ótica mais abrangente de resiliência. Por vezes há alterações efetivas e vamos mostrá-las, por vezes as empresas já começam a estar, portanto, misturado aqui entre aquilo que é o tradicional e a resiliência. Esse também é o caminho, de alguma forma tem que se começar, depende um pouco aqui de quais dos vetores. Primeiro de tudo, num tradicional temos planos e processos individuais e pré-definidos. Há uma disrupção específica e vamos procurar recuperar dessa disrupção. Esse é um dos grandes problemas. Temos um cenário muito específico, uma ameaça muito específica e recuperamos. Tipicamente, data center A para data center B e fazemos essa recuperação. Mudamos, como costumamos dizer, mudamos as agulhas e vai funcionar noutra localização. Aqui não. A nível da resiliência temos um modelo operacional muito mais integrado e ágil que vai responder a um conjunto muito mais abrangente de eventos disruptivos. Portanto, não se limita apenas a um evento. A nível da abordagem, o tradicional também se concentra em cenários de risco isolados, portanto, há um cenário, temos a tal disrupção específica. Aqui não, aqui temos que ter uma ampla compreensão, portanto, um modelo de risco muito mais abrangente para depois conseguir tratar aquilo que é a resiliência. Um é mais reativo, outro é mais preventivo, portanto, embora aqui possa ser um pouco discutível, mas tipicamente temos uma abordagem relativa a uma disrupção, vamos invocar um plano após um incidente e vamos concentrar em quê? Na recuperação para conseguir operar aqui o negócio. Neste caso não, neste caso temos uma abordagem que é antecipatória, portanto ela é preventiva e vai assumir precisamente que vão ocorrer os incidentes, o que nos torna de facto mais preventivos depois na resposta que vamos dar. Portanto é a tal postura que vos mencionei. Aqui é se acontecer, aqui é sabemos que vai acontecer e como é que vamos agir.
A nível de dependências, aqui uma das grandes diferenças, e não é que alguns já o fizessem também no Disaster Recovery, mas a grande diferença é que quando consideramos sistemas, estamos a olhar também às suas dependências secundárias, terciárias, dos fornecedores. Não é só, claro, o tema da cloud, ali já se considerava, mas tudo que são fornecedores críticos importantes para prestar esse serviço. Por último, sinergias entre as áreas. O que é que acontece aqui? Ainda hoje estava a conversar sobre este tema. Tipicamente temos uma equipa muito específica na empresa que lida só com a continuidade do negócio. Está ali um cluster à parte e só trata daquilo. Cada vez mais estamos a ver essa equipa integrada com todas as outras áreas. Portanto, temos o gabinete de crise, etc. Portanto, é muito mais abrangente. Áreas de risco, área de IT, segurança. Porquê? Porque, de facto, sem esta sinergia entre áreas, nós nunca vamos conseguir garantir aquilo que é a resiliência. Conseguimos fazer só a recuperação, mas não conseguimos fazer a manutenção daquilo que é o nosso serviço. Falando agora rapidamente das jornadas para a resiliência, ou seja, quais são aqui as etapas-chave, dividíamos em 3 fases. Temos o foundation, a base, depois uma fase de aceleração e depois aqui a fase, obviamente, de manutenção e melhoria. Então, como é que nós caminhamos para esta resiliência? Primeiro de tudo, portanto, temos o risco empresarial, vamos identificar quais são as potenciais interrupções, vamos avaliar as nossas capacidades, porque já temos, portanto, temos muitas capacidades de resiliência atuais, não temos o serviço A, temos o serviço B que é equiparado, conseguimos certamente manter já algum grau de resiliência e isto, na prática, é o ESIS, ajuda-nos a caminhar depois para aquilo que é o nosso estado futuro. Processos críticos, aqui é absolutamente relevante e aqui é onde falham muitas empresas porque não conseguiram identificar processos críticos. Falam em aplicações críticas. A aplicação A, B e C é crítica, mas de facto é crítica porquê? Porque está subjacente que vai suportar um processo. Nós aqui temos que pensar ao contrário, temos que pensar numa atividade, num processo crítico. Isto sim é crítico para a empresa. Ele tem várias dependências, até mesmo de pessoas, processos, tecnologia e afins. O que acontece aqui? Os ativos são críticos, não porque eles são por si críticos, mas porque suportam um processo crítico. Isto é muito importante mudar-se aqui um pouco o mindset e a pensar tudo aquilo que está associado então a esse processo passa de facto a ser crítico e faz parte então do vosso plano de resiliência. Liga diretamente com isto, ou seja, esta visibilidade das dependências e já não vamos pensar em ativos, mas para este processo crítico, quais são as dependências que temos, internas, externas, de outras áreas, fornecedores e afins. A seguir então, conseguimos compreender isto tudo, vamos desenvolver planos operacionais e estratégicos para responder e recuperar, de facto, dessa interrupção. Fazemos um roadmap, temos métricas e depois vamos, claro, entrando aqui nesta fase de sustentação, vamos fazer testes para garantir esta resiliência. Vamos ter uma capacitação tecnológica, ou seja, vamos nos preparar para conseguir depois resistir e recuperar. E entramos, por último, naquele ciclo de melhoria contínua, que é o standard em qualquer processo. No final temos os lessons learned e vamos aprendendo. Que aquilo, no final, temos o nosso estado de maturidade-alvo, que é no final do dia onde gostaríamos de estar. O caso prático que vos falei, ransomware, não vou descrever o que é, isto já foi falado, todos sabem o que é, isto é só uma estatística também que temos, como muitas, sabemos de facto que está em voga. Vamos ligar o ransomware com aquilo que é a resiliência. Pensando que temos um ataque de ransomware, quais são as principais dificuldades? Isto falamos com conhecimento de causa, nós participamos em muitos exercícios, portanto, e temos visto isto nos clientes, portanto, não é uma componente teórica, é de facto aquilo que presenciamos. Primeiro, quando perguntamos às empresas, houve um ataque, fazemos um tabletop exercise, um exercício teórico, houve um ataque, aconteceu isto. O que é que foi comprometido? Imaginem, foi o servidor A, B ou C, aquilo que se possa definir no cenário. Primeiro problema temos, qual é o real impacto? Ninguém sabe. Ou seja, ninguém consegue ter certeza de dizer, isto foi atacado, foi esta máquina, portanto, ou este segmento de rede, eu tenho estes ativos parados e, consequentemente, tenho estes processos de negócio parados. Não consigo vender, a fábrica não produz, não sabem, não há essa ligação. Portanto, de uma forma geral, ou pelo menos não há certezas. Este é logo o primeiro problema, porque se nós não sabemos o impacto, nós não sabemos depois como agir com a contenção. E o que é que entra depois na contenção, como nós já vimos? Desligam tudo. Vamos desligar tudo. A primeira coisa, houve um ransomware, vamos desligar tudo. Obviamente que essa é a forma mais segura e de se executar. A questão é, se nós soubermos exatamente o impacto que está a causar, se tivermos todos os ativos bem geridos, identificados, se tivermos boas métricas, nós sabemos, ok, é este segmento, esta componente afeta estes serviços. São serviços críticos ou não, etc. E vamos depois tomar todas as decisões de contenção adequadas. Por isso é que é importante determinar aqui o real impacto. Depois temos a continuidade das operações, ou seja, com o foco exclusivo na recuperação do serviço, não se faz medidas para a continuidade. O que acontece? Temos o serviço em baixo e depois dizem assim, ok, vamos recuperar esse serviço. É o primeiro passo num plano tradicional, o que está totalmente errado.
Se temos um problema, a primeira coisa que queremos fazer é garantir a continuidade das operações. Obviamente temos toda a componente de contenção, absolutamente essencial, não queremos que um ransomware se espalhe e afins, porque isso na prática vai sempre ligar com a continuidade das operações. Nós não vamos pensar no imediato em recuperar aquele serviço, vamos dizer, não, a empresa tem de continuar a vender, tem de continuar a operar. Este tem que ser aqui o principal foco. Notamos muito que temos um conjunto de playbooks, mas não se vê sempre um ransomware playbook. Ou seja, houve um incidente específico, e este é muito específico. Convém haver um guia específico também que se diga o que é que eu tenho que fazer se isto acontecer. Portanto, ou seja, a nossa recomendação aqui é, há um conjunto de ameaças muito particulares, vamos então criar playbooks para que as pessoas saibam agir mediante determinada ameaça, obviamente diminuindo aquilo que é o tempo de resposta. E este playbook é precisamente aquele que convém ser testado quando fazemos um tabletop exercise. Nós vamos testar precisamente um guião, ele tem que existir. Procedimentos de recuperação inadequados, depois o que é que temos? De facto, não é comum a empresa assumir que não tem capacidade. O que é que acontece aqui depois? No tema do ransomware ele ainda é mais crítico. Mais uma vez falamos, mudamos as agulhas do ponto A para o ponto B. Num caso do ransomware isso não é assim tão fácil, sabemos isso, a réplica síncrona, etc. O que é que nós normalmente recorremos? O método mais seguro. Temos as cópias air-gapped, são cópias que sabemos que não foram afetadas. Isto implica o quê? Implica assumir uma perda de dados. Ou então ter mecanismos alternativos para dizer, ok, esta componente eu estou a perder um dia de dados, mas eu tenho outros sistemas paralelos que não foram afetados, eu desses vou conseguir migrar a informação, por exemplo, e vou conseguir reconstituir a informação que para mim é crítica. Para isso é importante saber quais são esses tais sistemas, onde é que está a informação e, mais que tudo, como é que eu consigo depois fazer essa reposição. Isto para dizer que, de facto, o procedimento de recuperação é inadequado, não está pensado, não está assumido que, de facto, se pode perder informação quando lidamos ali com aquilo que é o RPO e é importante pensar-se um pouco nisto e mais consoante a ameaça. Um ransomware, obviamente, é diferente de ficarmos com um disco destruído num data center. Portanto, este acaba por se espalhar e por isso é que nós temos que considerar aqui os vários cenários, porque consoante o cenário, obviamente, teremos aqui RPOs e RTOs distintos. Por último, tema das joias da coroa, até tinha ali uma imagem na apresentação anterior muito interessante. Isto é fantástico, de facto, e é por aí que temos que ir. Nós temos as nossas joias da coroa, todos sabem o que é, todos os atacantes sabem, é aquilo que no final do dia nós queremos conquistar. Qual é o problema das joias da coroa? Tipicamente elas não estão bem definidas. O que acontece? Temos a aplicação A, a aplicação B, a aplicação C. Sem dúvida são as joias da coroa, são muito relevantes para o negócio, certamente suportam processos críticos. Agora, o que não se sabe muitas vezes é o caminho para lá chegar. Também na apresentação anterior, e na penúltima, aliás, falou-se nisso. Falou-se, comprometi uma máquina que não era gerida. Foi o exemplo perfeito. Ou seja, nós temos que perceber será que se eu comprometer uma máquina qualquer, vai também comprometer a minha joia da coroa? Então isso é o caminho para lá chegar, então é importante também que faça parte, ou seja, que seja considerado um ativo crítico. É absolutamente essencial, portanto, ou seja, não só definir a aplicação, o caminho. E quando digo caminho, até pode ser um fornecedor, portanto, ele pode ser muito relevante, então tem que fazer parte do vosso plano de resiliência, dos testes e afins, portanto, absolutamente essencial. E depois, a nível de dar aqui só um pequeno detalhe, muito rapidamente, como é que as empresas se podem preparar? Ou seja, assumindo que tive um problema, o que é que eu devo fazer então para garantir mais resiliência? Vamos antecipar e preparar, até já falamos aqui, obviamente, ter tecnologia, tudo mais, ter estes playbooks, conforme falamos, fazer tabletop exercises, threat modeling, a modelação das ameaças, quais são as ameaças, como é que vamos resistir, gestão de vulnerabilidades, claro, e depois asset identification e as dependências. Já se falou também aqui, não convém termos, de facto, dispositivos não geridos, temos que conhecer tudo aquilo que nós temos. Por último, tivemos o ataque e aqui sim está a grande diferença. Vamos resistir, vamos continuar as funções essenciais. Temos que saber quais elas são, temos que dar continuidade, seja a questão de infraestrutura, a questão de recursos, o tal vendor risk management, não tenho este vendor, tenho aquele. É essencial esta camada aqui. Vamos resistir e mudar este mindset. Temos depois, resistimos, vamos entrar na recuperação, então, vamos aos nossos procedimentos de resposta, a gestão de crise, incident response, o tal disaster recovery. Por último, depois o que é que fazemos? Vamos aproveitar este conhecimento das interrupções e vamos melhorar aquilo que é a nossa resiliência, seja com stress testing, os reports, obviamente o treino e aquilo tudo que são as lições aprendidas. Por último, este não vou falar muito, fica só para referência e mesmo a terminar. Portanto, há um conjunto de atividades que se podem fazer, portanto, executamos estas todas, consoante aquilo que é a etapa, conforme mostrei atrás, podemos de facto fazer um conjunto de situações para garantir mais resiliência, seja a dependência das aplicações, data vaulting, o tal incident response e quando chegamos cá em baixo, obviamente no sustain, temos tudo desde os tabletop exercises, obviamente como reportes de threat intel.
O ideal e o recomendado é começarem, obviamente, aqui por antecipar e preparar. Não adianta estarmos, obviamente, aqui, vamos suportar um ataque, se nós vamos também estar sempre a ser atacados. Temos que começar aqui pela base. E depois a sugestão é começar aqui pela base e avançar para esta componente, obviamente, chegando aqui este como último exercício, e quase que estes tabletop exercises e as simulações de crise são essenciais. Porquê? Porque é o culminar de toda esta estratégia e é o ato depois de se fazer uma melhoria contínua. E pronto, penso que foi quase dentro dos 15 minutos. Muito obrigado pelo vosso tempo.